Muita gente pensa no céu como um lugar misterioso, meio que um sonho. Outros acham que é só ficar tocando harpa nas nuvens o tempo todo. Não é de se estranhar que poucos se animem com a ideia de ir para lá. Mas neste vídeo vamos mostrar 6 atividades incríveis e reais que os justos vão fazer no céu. E acredite, isso vai te deixar louco para estar lá um dia. Nosso canal é dedicado a te ajudar a entender as profecias da Bíblia, para você estar preparado para o retorno de Jesus. Porém, a Bíblia revela a verdade. O céu é um lugar de alegria e beleza indescritíveis, cheio de atividades gloriosas, que vão deixar sua alma em êxtase. Vamos ver quais são essas atividades. Mas antes, precisamos esclarecer uma coisa. Vamos ter corpos físicos de verdade no céu. Tem gente que pensa que seremos espíritos ou algo como fantasmas por lá, mas isso não é verdade. A Bíblia diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilde, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Isso mostra que teremos corpos como o de Jesus. E que tipo de corpo Jesus tem? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Lucas 24, 39. Jesus mostra que ele tem um corpo físico, humano de verdade. E nós também teremos o mesmo no céu. Nas palavras de Paulo, encontramos um paradoxo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Mas então, o que dizer do Cristo ressuscitado, tangível, que desafia as barreiras entre o material e o espiritual? O debate é antigo, misturando doutrinas e esperanças, desafiando os fiéis a entenderem a verdadeira natureza da ressurreição. Deus olhou para tudo o que havia criado e viu que era bom. Essa afirmação fundamental desmonta a ideia de que o material é inferior ao espiritual. O mundo, com toda a sua tangibilidade, reflete a glória do Criador. Satanás, embora um ser espiritual, falha em representar essa bondade. A verdadeira questão, então, não é sobre o material versus o espiritual, mas sobre a vontade de Deus. Imagine só, a Bíblia nos diz que Jesus comeu com seus discípulos após ressuscitar. Isso nos dá uma pequena, mas maravilhosa visão do que nos espera. A eternidade com Deus não é apenas uma experiência espiritual. É também uma existência física, onde comer, tocar e sentir fazem parte da nossa relação com Deus e com os outros. Então, o que vamos fazer com esses corpos físicos? Vamos descobrir agora. Apocalipse 2:7 diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A Bíblia nos conta mais sobre essa magnífica árvore da vida. No meio da rua da cidade e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Pensa só, 12 tipos de frutos, cada um com seu sabor único, todos saudáveis e cheios de vida. Isso nos mostra a variedade e a riqueza da criação de Deus. É como se ele estivesse dizendo que, no céu, não vai faltar diversidade, beleza e prazer. Cada mês, uma nova surpresa, um novo sabor a ser descoberto. Isso fala muito sobre como Deus cuida de nós, oferecendo sempre o melhor, renovando suas bênçãos constantemente. E não é só isso. As folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Pare e pensa nisso por um momento. Cura das nações. Isso significa que no novo céu e na nova terra não haverá mais disputas, doenças, dores ou qualquer tipo de sofrimento. As divisões e feridas que afligem a humanidade serão completamente encuradas.
Deus tem um plano de restauração, não só para os indivíduos, mas para toda a criação. É um lembrete de que não há problema tão grande que Deus não possa resolver, não há ferida tão profunda que Ele não possa curar. Imagine caminhar pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém, se aproximar desse rio de água da vida, cristalino como cristal, e ver essa árvore espetacular. Você estende a mão, pega um dos frutos e, ao comer, sente não só o sabor inigualável, mas também a vida fluindo em você. Você olha ao redor e vê pessoas de todas as nações, todos os povos unidos, saudáveis, alegres. Não há mais tristeza, nem lágrimas, nem dor. Tudo isso porque Deus cumpriu suas promessas. Descobrimos que essa árvore da vida traz cura para as nações e sabemos, desde Gênesis, que quem come dessa árvore viverá eternamente. Podemos viver para sempre no céu. Além disso, essa árvore produz um fruto único para cada mês do ano. Só podemos imaginar a beleza e o sabor desses frutos celestiais. Não só viveremos para sempre, mas não haverá mais dor, morte ou pecado no reino eterno de Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem já passou. Apocalipse 21:4. A promessa de que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima é imensa. Quantas vezes choramos neste mundo, seja por dores físicas, seja por angústias do coração. A garantia de que Deus mesmo secará cada lágrima nos mostra a intimidade e o amor que Ele tem por cada um de nós. No céu, as causas do nosso choro, a morte, a perda, o medo, a dor, serão extintas como se nunca tivessem existido. A velha ordem de coisas, marcada pelo pecado e por suas consequências devastadoras, dará lugar a uma nova realidade. Uma realidade onde a justiça, a paz e a alegria que tanto ansiamos serão plenas e ininterruptas. Isso nos faz refletir sobre o valor imenso da vida que Deus nos oferece, não apenas no futuro celestial, mas já aqui e agora, à medida que vivemos em esperança e nos preparamos para esse encontro glorioso. Portanto, a existência da árvore, da vida e suas promessas não são apenas para nos fazer sonhar com o que está por vir, mas também para nos incentivar a viver de uma maneira que reflita a beleza, a diversidade e a plenitude da vida que Deus planejou para nós. É um chamado para vivermos na luz da eternidade, sabendo que cada ato de bondade, cada gesto de amor e cada passo de fé nos aproxima mais do coração de Deus e da nossa verdadeira casa, onde viveremos para sempre em sua gloriosa presença. Além disso, todas as nossas deformidades físicas e as de nossos entes queridos serão curadas. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desentupidos. Então, o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Pois águas irromperão no deserto e riachos no ermo. Isaías 35:5-6. É já o que a Bíblia diz. E eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11. Quando a Bíblia fala sobre os olhos dos cegos sendo abertos, os ouvidos do surdo sendo desentupidos, o coxo saltando como um cervo e a língua do mudo cantando de alegria, ela nos mostra que não haverá limitações ou barreiras. Cada um de nós, com nossas lutas e dificuldades, seremos completamente restaurados. A visão de águas brotando no deserto e riachos no ermo é uma metáfora poderosa da vida nova que nos espera, onde o impossível se torna possível pela graça de Deus. E mais ainda, a ideia de nos reunirmos com amigos, família e heróis da fé é emocionante. Imagine por um momento sentar-se à mesa com figuras como Abraão, Isaque e Jacó. Poder conversar, aprender diretamente com esses gigantes da fé que só conhecemos pelas Escrituras. O que você perguntaria a eles? Qual história você mais
Gostaria de ouvir diretamente da boca de quem a viveu? E não são apenas esses heróis do passado. Todos aqueles que amamos e que nos precederam na jornada para o céu estarão lá. O reencontro com entes queridos que nos deixaram cedo demais aqui na Terra será um dos momentos mais emocionantes e gratificantes. Não haverá mais despedidas, nem lágrimas de tristeza. Apenas alegria pura e comunhão eterna. Como isso será incrível! Pense em sentar diante de um arco-íris com Noé e discutir como foi construir a arca e sobreviver ao grande dilúvio. Mal posso esperar para perguntar a Daniel como foi estar na cova dos leões e a Davi como foi enfrentar o gigante Golias. Amigos, vocês poderão se unir com seus queridos amigos e familiares que foram fiéis. E não haverá mais despedidas. Teremos a eternidade para passar uns com os outros. Muitos de vocês podem estar pensando, mas eu não sei construir. No céu, você terá uma mente aprimorada e tempo e recursos ilimitados para aprender novas habilidades. A Bíblia revela, eles construirão casas e nelas habitarão. Isaías 65:21. Só imagine construir a casa dos seus sonhos com suas próprias mãos. Essa obra-prima incrível fará até as maiores mansões terrenas parecerem pequenas. A qualidade dos materiais, a criatividade do projeto, a magnificência da vista e tudo feito sob medida para seus desejos. Além disso, além desta casa que teremos no campo, a Bíblia revela que cada um de nós também terá uma casa na cidade, especialmente preparada por Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. João 14:2. Diante dessa promessa tão generosa, fica claro que o amor e a providência de Deus por nós são imensuráveis. A ideia de ter uma casa no campo e outra na cidade, ambas preparadas por Deus, nos faz imaginar um lugar onde cada detalhe foi pensado para os gostos de cada um de nós. Imagine só, você chega nesse lugar e encontra uma casa que parece ter sido projetada com suas memórias, seus sonhos e suas esperanças em mente. Cada canto, cada cor, cada objeto tem uma história, um propósito de estar ali. É o lar dos sonhos, mas muito além do que conseguimos sonhar. E não se trata apenas de um lar físico, é um lugar de pertencimento, de segurança e de amor incondicional. É o reconhecimento divino de que cada pessoa é única e especial. Deus, o Criador do universo, o Arquiteto Supremo, dedicando tempo e recursos para preparar um lugar especialmente para você, mostra o quanto somos valorizados e amados por Ele. Mas a promessa de Jesus vai ainda mais fundo. Quando Ele diz que vai preparar um lugar para nós, está falando também de uma preparação espiritual, de um convite para estarmos eternamente na presença de Deus. Não se trata apenas de uma questão de conforto físico, mas de uma relação profunda e eterna com o Criador. Esse lugar preparado é onde encontraremos a verdadeira paz, alegria e amor que não podem ser plenamente experimentados neste mundo. Além disso, essa promessa nos dá uma perspectiva de eternidade. Enquanto vivemos nossos dias na Terra, enfrentando desafios e buscando significado, saber que Deus nos preparou um lugar nos céus nos dá esperança e direção. Nos lembra de que nossa verdadeira casa não é aqui e que nossas lutas e sofrimentos têm um fim. Estamos de passagem, caminhando em direção a uma realidade mais gloriosa e perfeita. Portanto, essa promessa de Jesus de preparar um lugar para nós é um convite para vivermos com esperança, com os olhos fixos na eternidade, mas também para buscarmos uma relação mais profunda com Deus aqui e agora. Saber que somos tão amados a ponto de ter uma morada eterna, preparada por Deus, deve motivar cada um de nós a viver de uma maneira que reflita esse amor e essa esperança ao mundo ao nosso redor. Enquanto caminhamos nesta terra,
Que possamos sempre lembrar que nossa verdadeira casa, nosso destino final, é um lugar de beleza incomparável, preparado por Deus, onde seremos plenamente conhecidos e amados. E que essa promessa nos encha de alegria, paz e propósito, guiando nossos passos a cada dia. A Bíblia revela: eles plantarão vinhas e comerão seus frutos, e os meus eleitos desfrutarão do trabalho de suas mãos. Isaías 65, 21. E esses jardins vão superar até os jardins mais maravilhosos aqui da terra. A maldição será quebrada. Não vamos mais lidar com ervas daninhas, pragas e condições difíceis. O solo será rico e fértil, e os frutos serão cheios de saúde e vitalidade. À beira do rio, de um lado e do outro, crescerão todos os tipos de árvores utilizadas para a alimentação. Suas folhas não murcharão, e seus frutos não falharão. Elas darão frutos todos os meses, porque suas águas vêm do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Ezequiel 47, 12. Só imagine comer seu próprio alimento, produzido no seu próprio jardim. Tudo isso em meio à perfeição e beleza celestial. Esse sonho pode se tornar sua realidade. Já se perguntou sobre outros mundos, galáxias distantes ou sobre as profundezas misteriosas de lagos e oceanos? O céu será sua chance de aprender e explorar, com tempo ilimitado, saúde perfeita e cérebros superpotentes. As possibilidades de viagem e aprendizado são simplesmente além da nossa imaginação. Aqui na Terra, somos limitados na nossa capacidade de interagir com a vida selvagem por causa do pecado. Muitas feras são ferozes e perigosas, mas no céu isso não será o caso. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Eles não farão mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. Então, no céu, poderemos realmente desfrutar e apreciar toda a criação espetacular de Deus, até as criaturas grandes e poderosas. Imagine o que significa viver num lugar onde a harmonia perfeita reina entre todas as criaturas. Esse cenário nos fala de um mundo restaurado ao seu estado original, onde não há medo, nem predação, nem dor. É uma imagem poderosa que nos ajuda a compreender a profundidade do plano de Deus para a criação. A predição de Isaías sobre o lobo e o cordeiro, o leão comendo palha como o boi, nos mostra uma reversão completa do estado atual das coisas, marcado pelo pecado e pela morte. No céu, a relação entre os seres humanos e os animais, e até entre os próprios animais, será caracterizada pela paz e pelo respeito mútuo. As feras selvagens, muitas vezes vistas como símbolos de perigo e medo, se transformarão em companheiras pacíficas da humanidade. Isso nos faz refletir sobre a paz e a segurança que experimentaremos na presença de Deus. A imagem do leão comendo palha junto ao boi não é apenas simbólica, mas um sinal de que a ordem divina será restaurada e, com ela, a paz que ultrapassa todo entendimento. Essa transformação também nos lembra da importância de cada criatura no plano de Deus. Não haverá insignificantes ou irrelevantes no céu. Cada ser, desde o mais majestoso até o mais humilde, terá seu lugar e propósito, vivendo em perfeita harmonia. Isso nos encoraja a olhar para a criação com um novo respeito e admiração, reconhecendo a mão do Criador em toda a vida. Além disso, a promessa de que eles não farão mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, nos assegura que a violência e o sofrimento não terão espaço no reino de Deus. Essa é uma esperança maravilhosa para aqueles que sofrem com a violência e a destruição neste mundo. Ela nos garante que Deus está ativamente trabalhando para restaurar toda a criação à sua perfeita harmonia e paz.
Portanto, essa visão celestial não só nos dá uma esperança futura, mas também nos desafia a viver de forma diferente aqui e agora. Ela nos convida a tratar a criação de Deus com amor e respeito, a promover a paz e a harmonia em nosso meio, refletindo um pouco do céu na terra. Que essa promessa de paz e restauração encha nossos corações de esperança e nos motive a sermos portadores da paz de Deus, sabendo que um dia desfrutaremos da plenitude de sua criação, sem medo, sem dor e em perfeita comunhão com todas as criaturas. Imagine correr com tigres pelos campos, ou lutar com aquele poderoso urso pardo, ou até se aconchegar com um majestoso leão. Não haverá mais dor ou morte no paraíso eterno de Deus, apenas alegria infinita. Por fim, a mais maravilhosa de todas as atividades do céu, estaremos com Jesus. Apenas aqueles que aprenderam a amar e obedecer a Jesus estarão no céu. Eles permitiram que Jesus transformasse sua vida e caráter, e agora os maiores desejos de seus corações se tornaram realidade. Deus sempre desejou estar conosco. Desde o Jardim do Éden, passando pelo santuário terrestre, até o próprio Jesus vindo em carne. Quando os pecadores forem finalmente destruídos, estaremos unidos com o Deus do universo. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. A presença de Deus conosco, uma promessa que atravessa toda a Bíblia, desde os tempos do Jardim do Éden até a encarnação de Jesus, nos lembra de um plano divino de restauração e comunhão. Deus caminhou com Adão e Eva no jardim, falou com Moisés no tabernáculo e finalmente veio até nós em Jesus Cristo, mostrando um desejo imutável de estar entre seu povo. A promessa de que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens nos traz uma esperança gloriosa. É a culminação de tudo pelo que esperamos e pelo que a história da salvação vem apontando. O pecado, que trouxe separação e dor, será eliminado, e com ele todo vestígio de tristeza ou morte. A visão de Deus habitando entre seu povo não é apenas uma metáfora, é uma promessa real de um futuro onde Deus mesmo enxugará todas as lágrimas de nossos olhos e a morte não existirá mais. Esta promessa transforma a nossa compreensão de Deus. Ele não é um ser distante, observando-nos de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco, desejando viver entre nós, conhecer-nos intimamente e compartilhar nossas alegrias e dores. No céu, essa proximidade com Deus será vivenciada de forma plena e contínua, sem as barreiras que o pecado impôs entre nós e o divino. A presença de Deus conosco traz uma profunda sensação de pertencimento. Somos lembrados de que fazemos parte de uma família maior, a família de Deus. Como seus filhos e filhas, somos valorizados, amados e desejados. A promessa de que eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus é um lembrete de nossa identidade e destino eterno. Estamos destinados a viver na presença de Deus, desfrutando de seu amor e graça para sempre. Portanto, enquanto vivemos neste mundo, essa promessa nos dá uma perspectiva e esperança eternas. Nos encoraja a viver de uma maneira que reflita o caráter de Jesus, sabendo que um dia veremos Deus face a face. Além disso, todos nós iremos à Cidade Santa juntos para adorá-lo. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66:23. O incrível é que, por mais inspiradoras que sejam todas essas passagens, não podemos nem imaginar quão maravilhoso o céu realmente será. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu,
nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Amigo, o céu não é apenas um lugar distante, é um destino glorioso que Deus preparou especialmente para você. Cada detalhe, desde a árvore da vida até a presença de Jesus, foi pensado para nos trazer alegria e plenitude. Se você deseja fazer parte desse paraíso, comece hoje mesmo entregando sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escreva nos comentários: eu escolho Jesus e seu reino. E não se esqueça de se inscrever no canal para aprender mais sobre como se preparar para os últimos dias e viver uma vida cheia de propósito. Lembre-se, os portões perolados da Nova Jerusalém estão abertos para você. Mantenha os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E enquanto caminhamos juntos, vamos refletir sobre o paraíso que é estar ao lado de Deus. Inscreva-se no canal Caminho da Fé, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de esperança. O céu espera por você.